Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre grandezas cinemáticas lineares versus grandezas cinemáticas circulares, as suas relações entre elas. Vamos lá, começar. Uma grandeza cinemática, tempo t. Tanto linear como circular é t. T é invariável na mecânica clássica. O espaço é uma grandeza linear, representamos pela letra S, correspondente circular, o ângulo θ. A relação entre o comprimento de arco é raio vezes θ, da geometria, relação fundamental. Quer dizer, você pega esse S dividido por raio, é constante, é esse ângulo aqui. Então essa relação é fundamental. Se você quer a grandeza circular, pega uma grandeza linear dividida pelo raio. Já tivemos a primeira relação. Aqui é um movimento circular uniforme, né? Ele está nessa posição, ele saiu daqui, o θ zero inicial é zero. Ele teve esse movimento circular com velocidade constante em módulo. E a velocidade média angular é definida por delta θ, né? Ou esse ângulo, pelo tempo. A velocidade linear seria o que? Delta S por delta T. Aqui é delta θ por delta T. Então tem uma correspondência, né? Essa é a velocidade angular média. Delta θ por delta T. Agora, a instantânea, quer dizer, se pegando esse delta S aqui, ó, tendendo a zero aqui, ó, fica um ds. E esse ângulo aqui fica dθ. Essa velocidade instantânea aqui veio, ó. Então, naquele ponto lá, o ds igual a r dθ, nesse ponto aqui. Imagina que estamos interessados na velocidade angular instantânea aqui. Então, pega o ds aqui e diminui, ou a velocidade linear instantânea é a mesma coisa, ds dt ou dω dt. Então, aqui, ó, o ds igual a r dθ, né, a velocidade v, a velocidade correspondente à velocidade angular ômega. V instantânea ds dt, ds aí já vimos que é r dθ, então r dθ dt, o ômega é esse dθ dt, ó, ômega, velocidade angular instantânea, dθ dt. Então aqui já sai uma relação escalar, ó, tá vendo? R de ômega, então normalmente V igual a ômega R, aqui ó, ômega R. Coloca nessa ordem aqui porque é mais fácil ver as outras propriedades. V igual a ômega R. É escalar. Então, ômega aqui, ó, já sabe uma relação, quer dizer, a velocidade angular instantânea é V instantânea dividida pelo raio. Quer dizer, obtemos uma relação. Antes você vê, para obter o θ, dividindo o comprimento do arco dividido por raio. Agora a velocidade angular, você pega a velocidade instantânea e divide pelo raio. Essa velocidade, o ângulo é em radiano, né? Sobre segundo, velocidade angular. A unidade de ômega. A unidade linear, metro por segundo. Aqui, como é ângulo, radiano por segundo. O movimento uniforme, sabemos que V é constante, lá da mecânica, né? Da cinemática. Que é delta S por delta T, velocidade constante, que é igual a tangente de θ, né? Aqui, ó, delta S por delta T. Então dá um tangente de θ, é igual a derivada aqui no ponto, né? A tangente de θ é igual a derivada da função no ponto. Então essa equação é lá da cinemática, né? S igual a S0 mais V0t. S menos, coloca para o outro lado, fica S menos S0, divide aqui, T menos velocidade é delta S por delta T, que é a equação da cinemática, né? Com movimento uniforme. Se eu dividir por R, já vimos uma propriedade. Se dividir por R, consegue as relações circulares. Então fica S por R, já sabemos que é θ, vimos lá. V por R, S0 por R0 fica θ0. V por R fica ômega e T menos T, T é invariável. Então já tem uma equação do movimento circular uniforme. θ igual a θ0, ômega T menos T0.
Se o θ0 for 0 e o θ0 aqui for 0, fica θ igual a ômega t. Uma relação fundamental. Só que quando trabalhamos com grandezas circulares, existem unidades específicas, né? Então, grandeza específica para circulares. Uma delas é chamada frequência. O que é frequência? É quantidades de voltas por segundo. Em um segundo, quantas voltas o corpo deu? 10, 20, meio. Então temos uma ideia de frequência. A unidade de frequência é Hertz, que é uma rotação por segundo. Segundo menos 1 Hertz. Né? Frequência, quantidade de voltas por segundo. Frequência. Uma RPM, quer dizer, uma volta em 60 segundos. RPM é usado em mecânica, né, assim, de motores, né, rotações por minuto, furadeira, rotações por minuto. É uma unidade comum, né? RPS é uma unidade pequena, mas está relacionado com Hertz. 1 Hertz é 1 RPS. Período é o tempo que leva para dar uma volta. Imagina o corpo, sai aqui, num corpo, né, ele sai, ele gira. O tempo que ele leva para dar uma volta é chamado de período, né? Pode ser, e é em segundo. Então, um segundo ele é uma frequência. O período, o tempo que ele leva para dar um segundo é chamado período, tempo. Então essa relação sai aqui, ó, T vezes F igual a 1, T é igual ao inverso da frequência. O período é o inverso da frequência, né? O período é o tempo que leva para dar uma volta. Frequência é a quantidade de voltas por um segundo. Então a relação um é inverso da outra. T, 1F ou F igual a 1T. Normalmente o período letra T maiúscula. Alguns livros usam letra P maiúscula, mas essa relação é importante. Vimos que para uma volta, usando a relação para uma volta, V igual a ômega R, ômega é 2π, e uma volta ele anda 2π radiano, né? 2π sobre T, que é o período. Olha o ômega aqui, 2π sobre T. Frequência angular, né? Ele lembra? O ângulo sobre o tempo. O ângulo aqui é 2π radiano sobre o tempo, que é o período, para uma volta. Então, ômega é 2πf, outra relação importante, para uma volta. Agora, lá da mecânica tem um movimento uniforme variado, né? Uma relação linear, V igual a V0 mais AT, sendo A a aceleração escalar. A aceleração escalar instantânea é dv dt. Se derivar aqui a dv dt, V0 é constante, T igual a elevado a 1 é dt aqui, ó, K, A igual a dv dt. Ou a tangente V em função de T, é a tangente do ponto, se V, né? Então V dv dt. Agora, a regra já descobrimos, né? Só dividir por R. Então, eu vou dividir aqui o V por R, vai ficar ômega. Sabemos que V é ômega R. V0 divide por R, fica ômega 0. O A divide por R, fica A sobre R. Aí chegamos como a aceleração é um conceito complicado, dividimos aqui a aceleração tangencial por R. Chamamos a aceleração angular. A sobre R, igual a alfa. Notação alfa. Pegamos a aceleração tangencial dividido por R. A unidade é radiano por segundo ao quadrado. Então a aceleração dv dt, né? dv é o radiano por segundo sobre t sobre segundo, que é radiano sobre segundo ao quadrado. Mas a aceleração tangencial, então essa relação é importante, ó. A t igual a r alfa. Altera o módulo. A aceleração tangencial altera o módulo da velocidade no movimento circular. Portanto, já temos uma nova equação aqui, né? Dividiu aqui, ó, por R, ficou ômega igual a ômega 0 mais alfa t, alfa aceleração tangencial. Movimento circular uniformemente variável, quer dizer, a aceleração aqui tangencial é constante. Repara, aceleração tangencial constante.
O movimento circular uniformemente variável. Observação importante: o movimento circular uniformemente variado, uniforme, quer dizer, com ômega é constante, o V é constante. Aqui é circular uniformemente variado, ele está acelerando, ou pode desacelerar também. Mas aqui o uniforme significa que ele é constante. O ômega é constante, o V é constante em módulo. Então, se a aceleração tangencial é dV dt, então o movimento circular uniforme, a aceleração tangencial é zero. Então ele está em circular uniforme, a aceleração tangencial é zero, porque não varia em função do tempo, o módulo de V. Mas existe uma aceleração normal, chamada centrípeta, que ela muda a direção. Porque se o corpo está em movimento circular uniforme, existe uma aceleração que muda a direção dele. E essa aceleração é a normal, cujo módulo é V ao quadrado sobre R. V ao quadrado sobre R. Ela altera só a direção, não altera o módulo da aceleração, porque o movimento circular uniforme, a aceleração tangencial é zero, mas existe a normal. A equação geral do movimento uniforme variado é essa aqui, ó, S0, V0t, mais meio de alfa de AT ao quadrado, lá da cinemática. Dividir por R, já sabemos a regra, S por R θ, S0 por R θ 0, V0 por R fica ômega 0, T meio, A por R fica aceleração tangencial, né? T ao quadrado. Movimento circular uniformemente variável. Né? Se dá uma aceleração tangencial, um ângulo inicial θ 0, você quer saber qual é a posição final do corpo depois de um determinado tempo. É essa a fórmula que usa aqui, equivalente a essa também. Movimento circular uniformemente variável. Então aí tem aceleração tangencial. O movimento circular uniformemente variável não é constante, nesse caso o raio não varia, só varia a aceleração tangencial. É dV dt. A gente já sabe que o R é constante e o V é ômega R, relação fundamental. Derivada num produto aqui, ó, o R é constante, sai para fora, fica d ômega dtr, que é alfa R. Né? d ômega dt. Então a aceleração tangencial alfa R, como vimos, a aceleração tangencial é d ômega dt. Então já conseguimos outra relação, né? A aceleração tangencial é d ômega instantânea, d ômega dt. É constante, né? Lá no movimento circular uniformemente variável é constante. E tem uma aceleração normal. Nesse movimento tem uma aceleração, só que é variável. V ao quadrado sobre E é variável. Porque o V aumenta ou diminui. Né? Existe a aceleração tangencial. No movimento circular uniforme, o V é constante, só tem a aceleração normal. E a aceleração normal é constante. Aqui é variável. Vetorialmente, a aceleração total do corpo em movimento circular uniforme é a aceleração normal mais a tangencial. Olha lá, dV dt mais V ao quadrado sobre R na direção de N. O V a gente sabe que é ômega R, fica ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre R. Outra fórmula fundamental, a aceleração normal é ômega ao quadrado Rn. Só substituir, né? Ômega ao quadrado, R ao quadrado cancela aqui, sendo Tn versores de módulo unitário. Olha lá, igual a 1. Tá aqui, ó. No ponto P existe uma aceleração tangencial, uma aceleração normal, a aceleração total é essa A aqui. Se o movimento é circular uniforme, a aceleração tangencial é zero, só tem normal. Se o movimento circular é uniformemente variável, tem aceleração tangencial, tem aceleração normal. E a aceleração normal é variável, a tangencial é constante. Conclusão: para obtermos as grandezas circulares cinemáticas, devemos dividir por R. Uma regra prática, né? Para entender esses conceitos. Aqui estão os conceitos básicos, né? Aceleração normal, aceleração tangencial, velocidade angular, aceleração angular, aceleração tangencial, né? O ângulo θ e a velocidade angular. Dividimos por R, regra prática. Não é nada difícil. Só os conceitos que são um pouco mais difíceis de aceleração, né? Ela tem um lado vetorial e que muda com a direção, tá?
É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!